Vamos conversar agora sobre isso, sobre outros assuntos também, com o governador reeleito pelo Estado mineiro, Romeu Zema. Antes de fazer as primeiras perguntas, vamos cumprimentá-lo. Boa tarde, governador. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer estar aí com vocês na CNN. Governador, na sua avaliação, é possível quem votou em Lula e no senhor no primeiro turno, o chamado Luzema aí em Minas, né, que se apelidou assim, vote em Bolsonaro domingo? Você acha isso possível? Plenamente possível. Eu sempre menciono que os prefeitos no primeiro turno focaram muito em eleger os seus candidatos a deputado estadual e federal. E agora, no segundo turno, eles têm essa preocupação com a eleição presidencial. E nós, mineiros, somos diferentes do restante do país, porque nós tivemos aqui uma tragédia de governo petista. Quando eu assumi o governo de Minas, não havia sequer medicamento de uso contínuo nas prateleiras da rede pública. O funcionalismo não tinha noção de que dia que ia receber. As prefeituras do estado estavam quebradas. Então, em Minas, nós tivemos aqui um governo petista que destruiu o estado. Então, é só refrescar um pouco a memória do mineiro aqui para que ele lembre como ele já enfrentou aqui dias desastrosos no passado. E vale lembrar, era gestão PT em Minas e era gestão PT no governo federal. E arrasaram com o nosso estado. Governador, boa tarde. É a primeira vez que nos falamos depois da sua reeleição, então parabéns por sua reeleição, já queria cumprimentá-lo. E a minha pergunta é, depois dessa forte campanha de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, com a ajuda do senhor, o que teria feito esse eleitor mudar de voto? É o que eu disse agora há pouco. Nós, na correria do dia a dia, Luciana, muitas vezes não somos capazes de lembrar de fatos graves que aconteceram conosco. Onde eu vou aqui em Minas, eu pergunto, alguém aqui perdeu o emprego ou conhece alguém que perdeu o emprego ou fechou o seu negócio durante a crise de 2015 e 2016? Metade das pessoas levantam a mão. E o que aconteceu em 2015 e 2016? A maior recessão da história do Brasil, no momento em que o mundo crescia. Só o Brasil afundou. Motivo, escândalo, corrupção do PT. Então é só nós refrescarmos um pouco. Parece que à medida que o tempo passa, as pessoas esquecem um pouco. E nós temos de estar relembrando as tragédias sempre, porque caso contrário elas podem acontecer novamente. Governador, no dia 4 de outubro, quando o senhor declarou publicamente apoio a Bolsonaro, o senhor afirmou o seguinte, vou até recorrer aqui para não errar, abre aspas, sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos, mas em outras não, e é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário, fecha aspas. Então nós gostaríamos de saber quais são então os seus pontos de divergência com o atual presidente. Divergência? Sim. Bom, primeiro, durante a pandemia eu adotei aqui critérios bem diferentes do governo federal. Eu tenho um secretário de saúde com uma equipe especializada em saúde e nós seguimos aqui em Minas aquilo que a ciência determina. Somos o estado da região sudeste, sul e centro-oeste com a menor taxa de mortalidade durante a pandemia, mesmo sem ter recurso. Isso foi feito por causa de gestão. Outro ponto, eu não misturo questões de família, nem com negócios, nem com governo. Eu não tenho filhos que trabalham na minha empresa, não tenho filhos, parentes no governo, sempre procuro manter distância. Respeito quem acha que deve misturar, mas acho que não é algo muito adequado. E sou diferente também porque eu venho da área de gestão. A minha vida inteira foi dedicada a uma empresa que saiu de 4 lojas para 470 aqui no estado de Minas e estados vizinhos, e eu sempre lidei com gente, com treinamento, com desenvolvimento, com metas, e acho que o presidente também não tem esse tipo de histórico.
tem o histórico dele de militar, de parlamentar, mas é diferente. Então, nós temos convergências também. Acreditamos que o mercado precisa ser a mola propulsora do desenvolvimento, que é necessário simplificarmos a pauta, as leis do setor produtivo, de quem trabalha, de quem empreende. Acreditamos nas privatizações. Será que algum brasileiro tem saudades das telefônicas do Estado, quando só tinha uma opção de fazer ligação telefônica? Tenho certeza que não. Então, nós temos muito mais em comum do que de diferente. Agora, com o PT, eu não tenho nada em comum, a começar pela corrupção endêmica do PT. E vale lembrar, o meu governo, se teve corrupção, foi tudo apurado minuciosamente e quem fez não está lá mais, porque eu sou totalmente anticorrupção. Governador, vou repetir aqui uma pergunta que acabei de fazer para a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Quem assumir agora o país em janeiro vai assumir um país dividido, extremamente dividido. E acho que a eleição talvez seja também bem dividida no próximo domingo. Como pacificar as divergências e unir o país novamente? Bom, em primeiro lugar, eu quero relembrar 2016. Na minha opinião, o impeachment foi muito mais grave, foi um ponto de tensão muito maior do que essas eleições. E qualquer que for o presidente, o Brasil vai caminhar. Nós temos instituições fortes, agora com o PT vai voltar o populismo, vai voltar os cargos para a companheirada, gente que não tem competência. E para Minas e para o Brasil, eu acredito que com a proposta do presidente Bolsonaro, nós teremos dias melhores. E eu lembro, o presidente Bolsonaro, em 4 anos, teve 2 de pandemia e também 1 de guerra na Ucrânia. Na verdade, ele teve 1 ano de governo normal. E o PT lá atrás já teve 14 anos. E o que o PT fabricou? A maior recessão e o maior esquema de corrupção do planeta. Então, acho que voltarmos para o PT é um retrocesso muito grande para o Brasil. Governador, nessa entrevista o senhor citou Lula uma única vez e citou o PT várias vezes. Vou também fazer uma pergunta parecida que fizemos para a governadora Fátima Bezerra agora há pouco. Se Lula vencer as eleições, como o senhor acha que deve ser a relação institucional entre o governo de Minas, capitaneado pelo senhor, reeleito, e ele, presidente da República? Durante esses meus quase 4 anos de governo aqui em Minas, eu tive um bom relacionamento com os ministros. Estive com o próprio presidente algumas vezes. Minas é um estado relevante e nós vamos ter um diálogo com quem quer que venha a vencer a eleição. Mas eu gostaria muito que o diálogo fosse com gente competente, com gente que não tem histórico de corrupção. Governador, aqui a gente tem mania de equilíbrio, né? Então vou repetir mais uma pergunta que fiz aqui à governadora Fátima Bezerra. No caso do ex-presidente Lula ser eleito, de que forma o campo da direita vai fazer oposição? Bom, eu tenho de salientar que essa oposição vai estar muito mais no Senado e também na Câmara Federal, onde, inclusive, o presidente Bolsonaro, os partidos de direita já têm uma vantagem, vai caber muito mais a eles. Eu falo que ser governador não é ficar avaliando o governo federal. Durante o meu governo aqui, foi solicitado várias vezes assinar algumas cartas de governadores e sempre disse, eu tenho de governar Minas, eu tenho aqui problemas de sobra. E cabe aos deputados, aos parlamentares, estarem acompanhando o governo federal. Mas a bancada da direita, eu estarei junto, sempre trocando ideia com eles. E o Brasil não pode retroceder. Nós não podemos, depois de tanto custo com as reformas que tivemos, previdenciária, trabalhista, ainda falta tributária, administrativa, em vez de avançarmos com as reformas, voltarmos para trás. Isso é algo inadmissível e eu estarei, é lógico, junto com esses parlamentares, mas caberá a eles estar fazendo essa ação em Brasília. Governador, a
tradição da política mineira é de conciliação, né? É do diálogo, mas com afirmação, né? A história mostra isso em vários momentos, até dos mais tensos, né? Que os mineiros sempre tiveram essa capacidade e essa hombridade. Independentemente de quem venha a vencer a eleição domingo, um será presidente do Brasil, né? E ele certamente terá o grande desafio de unir o país, diminuir as diferenças, as divergências, pacificar os ânimos principalmente. E a gente sabe que isso não se dá nem imediatamente, não. Demora um pouco, né? As feridas de uma eleição, elas são bem profundas, né, para quem perde e, logicamente, quem ganha pode ser que esqueça de alguma coisa. O que o senhor acha que esse presidente eleito deve fazer imediatamente? Os 3 passos para ele fazer para unir o Brasil. Bom, acho que assim que o presidente for eleito, ele deve apresentar as suas propostas, coisas que o candidato Lula ainda não fez. E essas propostas, na minha opinião, é que vão propiciar esse clima de diálogo. Porque se for de retrocesso, da minha parte não terá diálogo, não. Agora, se for para o Brasil avançar, nós estaremos totalmente abertos, eu tenho certeza. O problema do Brasil é que ele é governado para uma minoria e não para a população. Eu vi isso claramente aqui em Minas Gerais. Havia aqui um grupo que se considerava o dono do Estado. E eu não tenho um parente hoje no Estado, não tenho um apadrinhado aqui. Quem trabalha comigo é porque tem competência, porque passou num processo seletivo. Então o Brasil precisa caminhar nesse sentido. Porque se for para poder distribuir cargos para a companheirada e depois criar dificuldades para vender facilidade, nós já estamos muito acostumados a ver esse filme. Então eu acho que o que for feito é que vai possibilitar o diálogo. Discurso, para mim, não vale nada. É só pegar discurso que nós vamos ver aí uma mentira atrás da outra. Governador, a gente ainda tem aqui 2 minutinhos. Eu queria perguntar ao senhor, pedir, na verdade, o senhor como um democrata, que fizesse uma avaliação agora desse período final, dessa reta final do segundo turno, especialmente que quando um lado e outro jogam com o medo da população. O senhor, como democrata, tem medo da população ser insuflada e acontecer algo semelhante que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos? É uma grande preocupação, sim, Luciana. Eu vejo que em alguns momentos, infelizmente, mesmo pessoas que não são da política, mas que apoiam alguma causa, acabam extrapolando. Eu sempre digo aqui que nós precisamos respeitar a parte contrária, mesmo que ela discorde, porque ninguém nasceu igual, ninguém tem uma vida igual, ninguém é obrigado a pensar igualmente a mim. Então, eu vejo que o brasileiro precisa exercitar um pouco mais essa sua tolerância. A tolerância é sempre bem-vinda. Não é porque eu discordo totalmente de alguém que eu vou partir para agressão verbal ou então para agressão física. Isso só serve para prejudicar o processo democrático. Conversamos com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado e desejo aqui parabéns a todos os funcionários públicos pelo seu dia hoje, 28 de outubro. Exato. Um abraço, tudo de bom. Exato, nós dia também. de São Judas Tadeu, inclusive. Muito obrigada, governador.